Olá, pessoal. Estamos em mais uma entrevista aqui no nosso canal. Dessa vez conversando com o meu colega, meu amigo Anderson Miron, que tomou posse como auditor fiscal do trabalho em 2013, no mesmo curso que eu tomei. E ele hoje vai contar um pouco da sua experiência, que naturalmente foi diferente da minha, mas também levou à aprovação dele. E aí eu já inicio com uma pergunta. Miron, você sempre sonhou ser auditor fiscal do trabalho? Opa, agradeço, Daniel, por esse espaço aí que você está me cedendo, poder combater esse papo com você, tá? Minha história de ser auditor fiscal do trabalho é porque eu estava buscando um pouco mais de desafio na minha carreira profissional. E nada melhor que a carreira de auditor fiscal do trabalho para poder me oferecer isso. Então, eu trabalhava no Ministério Público Federal e fui pesquisando e vi que a carreira de auditor fiscal do trabalho poderia me oferecer tudo isso, um desafio a cada dia. Você lá no Ministério Público Federal, você já era servidor técnico ou analista. Como é que você conciliava a sua rotina lá no Ministério Público com o estudo de auditor? Pois é, veja bem, eu era servidor técnico administrativo do Ministério Público Federal. Trabalhei no interior de Minas Gerais e eu conciliava da seguinte forma: era o trabalho e o estudo no tempo que eu tinha. Eu ia para o serviço, trabalhava no Ministério Público e chegava em casa e estudava, acordava de manhã e estudava, e o horário do Ministério Público, ele me permitia fazer isso. E como eu morava no interior, eu conseguia chegar em casa mais rápido e chegar no serviço mais rápido, tá? Eu trabalhava à tarde e estudava de manhã e à noite. Aos fins de semana você tinha uma rotina de estudo? Porque essa é uma pergunta das pessoas. Professor, eu consigo compensar o fim de semana, uma semana ruim no fim de semana? Então fale um pouco de como era a sua semana e se você acha que essa possibilidade da pessoa fazer um pouco mais no fim de semana e fechar essa carga horária. O que é que você acha? Olha só, para quem é concurseiro, quem está querendo buscar um objetivo de verdade, final de semana é como qualquer outro dia de estudo. Eu estudava sábado, estudava domingo, estudava feriado, tá? Eu tenho até um caso engraçado que a minha irmã me convidou uma vez para ir no cinema assistir um filme. E eu falei com ela assim: eu acho que eu não vou não, porque meus concorrentes podem estar estudando nesse momento. Então, para quem está estudando o concurso de verdade, tem que aproveitar todo o tempo que precisa, que tem de estudo. Tá? É focar 100%, ainda mais num cargo de AFT. Eu estudava final de semana da mesma forma que eu estudava no meio de semana. Uma ressalva: final de semana eu ainda assistia um joguinho de futebol, que ninguém é de ferro, mas eu estudava da mesma forma, tinha minha rotina semanal de estudo e tinha minhas matérias de estudo também no final de semana. Isso aí, ao fim da semana, quando você somava 7 dias corridos, você ia produzir mais ou menos quantas horas? Você controlava isso? Você tinha essa informação, essa noção? Ô, Daniel, eu não tinha essa informação de quantas horas, mas eu posso te falar agora, assim, como eu trabalhava na parte da tarde, eu estudava umas 4 horas pela manhã, e umas 4 horas que eu chegava, umas 3 horas que eu chegava depois do serviço. Então, estava batendo mais ou menos umas 7 horas por dia de estudo, tá? Eu acordava umas 7 horas, ia trabalhar 1 hora, saía às 18, estudava até umas 10 horas da noite, mais ou menos, tá? Mas não era hora líquida também, porque eu parava para comer, para fazer alguma coisa. Então, de hora líquida seria menos. Só que o que foi a grande vantagem que eu tive? É porque eu tinha 2 férias acumuladas. Então, quando chegou próximo ao edital, eu tirei essas 2 férias. E essas 2 férias que eu tirei, eu pude estudar assim o dia inteiro estudando, tá? Mas é isso. O estudo semanal, eu não tenho quantas horas que eu estudava. Assim, não lembro quantas horas que eu estudava por dia, mas a minha rotina era essa. Eu estudava de manhã, trabalhava e estudava à noite novamente. E final de semana também eu estudava de manhã e de tarde no sábado, e domingo também pela manhã e à tarde eu assistia um jogo de futebol, alguma coisa. Beleza. Em relação à minha trajetória, eu tirei férias. Na verdade, foram um pouco de férias e um pouco de folgas da justiça. Antes da segunda fase. Você fez isso antes da primeira fase. Você tem alguma ideia de por que você fez isso antes da primeira e não antes da segunda fase? Opa, repete a pergunta novamente.
Eu tirei as férias que eu tinha antes da segunda fase. Sim. Você tirou antes da primeira fase. Você acha que isso foi uma boa decisão? Você teria feito... você tinha dúvidas, poderia ter tirado uma antes da primeira ou antes da segunda. Como é que você pensou isso na época? Eu tirei antes da primeira fase mesmo, porque acreditava eu que a matéria para a segunda fase seria reduzida, então seria mais dissertativa. O meu objetivo era passar na primeira fase, na segunda, depois eu me virava para poder correr atrás desse tempo. Eu precisava passar nessa primeira fase, tá? Meu objetivo principal, eu fiz um escalonamento passo a passo. Então, eu foquei bastante em passar na primeira fase, na segunda fase eu pensava o que eu ia fazer para estudar. Nesse escalonamento, você deve ter feito um estudo por materiais que você entendia de boa qualidade. Hoje você sabe o que é uma boa qualidade, mas na época você tinha uma ideia do que poderia ser bom. Como é que você fez esse filtro para pegar bons materiais naquela época e o que é que você entende por bons materiais hoje? Daniel, você fez esse concurso na época, a gente não tinha esse tanto de material e tanto de opção que o pessoal tem hoje, né, Rafa? Antigamente, a gente tinha que ficar pesquisando demais. E quais materiais que eu escolhi? Eu não escolhi o material por curso, eu escolhi o material por qualidade, da forma que você está falando. Eu tinha um material PDF de um curso, eu tinha um livro de um professor, eu tinha um vídeo aula de uma outra matéria, e a pesquisa era uma pesquisa de formiguinha. Olhava o material e falava, esse aqui não está atendendo ao que eu preciso. Eu vou mudar de material. Tá? A gente tinha poucas opções na época e teve cursos que eu comprei especificamente por causa de uma matéria. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na época, o edital era para ESAF, né? E tinha língua estrangeira. Então, eu comprei um curso de língua estrangeira específico só para inglês. Tá? O material de qualidade, você vai sentir o que é um material de qualidade, né? Você vai estudar, vai ler, vai ver o que vai aplicar naquilo que você precisa, se vai corrigir as suas fraquezas. Isso aí é bem pessoal de cada aluno. Você chegou a prestar o concurso de 2010 ou não? Não, eu não prestei o concurso de 2010. Apesar de que minha história de concurso público começou em 1998, tem gente que nem era nascido nessa época, já estava sofrendo em concurso já. Mas, por incrível que pareça, veja só, em 2010 eu nem tinha conhecimento muito bem o que fazia um auditor fiscal do trabalho. Eu fui conhecer isso bem depois, voltando ao início da conversa, quando eu falei assim, eu quero uma coisa mais desafiante, mais que eu acorde e fale, vou ajudar uma pessoa, vou conseguir fazer o meu papel e ter um serviço gratificante para si. Então, foi só em 2012 que eu descobri quem que era realmente o auditor fiscal do trabalho. Em 2010 eu não fiz concurso, acho que eu nem sabia quem que era o auditor fiscal do trabalho. Mas eu já tinha feito muito concurso, tinha apanhado demais. Você até me falou que a gente poderia ter uma oportunidade depois de contar essa trajetória minha aí, né? É cheio de... Eu quero falar para as pessoas que estão estudando aí que é uma trajetória cheia de derrota, cheio de vou desistir, não consigo, tá? Serve até de motivação para o pessoal que está estudando aí. Essa semana eu disse lá no meu perfil que se gastar dinheiro com o concurso fosse critério de aprovação, eu já era ministro do STF. É desse Mas jeito. é sempre assim, né? A gente sempre investe bastante tempo e dinheiro e colhe os resultados. Você então começou, as pessoas gostam, a gente nem sempre sabe, né? Porque nossa história não é linear. Mas você começou a estudar para o concurso de FT um ano antes da prova, mais ou menos? Foi mais. Foi mais de um ano. Isso aí a gente pode contar na próxima conversa mesmo, mas vou resumir para você. Eu estudei para o concurso de FT mais ou menos 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 1 ano e 8 meses. E o que aconteceu, né? A gente estava estudando para ESAF e uma bela madrugada mudou para o CESP, não foi? Que a gente perdeu direito civil, direito empresarial, né? Direito penal, a gente perdeu todas essas matérias e teve que começar um monte de matéria ao mesmo tempo. Mas foi mais ou menos 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses. Eu estava focado. Eu tive o privilégio
de estar no Ministério Público que me dava esse benefício de poder falar. Eu só saio do Ministério Público se for para a carreira de AFT. Eu não vou estudar para outra carreira, né? O Ministério Público um ótimo órgão para se trabalhar. Então, eu tive esse privilégio. Mas antes de ter esse privilégio, gente, eu sofri demais. Passei muito aperto, tá? E foi isso. Eu foquei no AFT. Só no AFT. Hoje, a gente tem um cenário de 900 vagas para o auditor fiscal do trabalho, com a possibilidade de até chamar alguns excedentes. E, de forma geral, o governo federal tem aberto outras oportunidades e as pessoas sempre me perguntam. Então, eu posso concluir que o Miron de 2023, comparado com o Miron de 2013, não prestaria outros concursos que estão no radar, mesmo sendo tantos concursos como agora. Só prestaria o concurso de AFT. Agora que eu sou AFT, eu falo mais ainda, Daniel. Eu só prestaria o de AFT, tá? Particularmente. Cada um tem sua particularidade. Por conhecer a carreira de AFT, eu não estaria estudando para outra carreira, tá? Foi o que eu me encontrei profissionalmente. Tá? Mas isso daí é de cada um, né? Antes de ser AFT, eu prestei concurso, Ministério Público, Tribunal Regional Federal, Polícia, vários. Mas hoje eu estudaria também só para a AFT. Mas tem gente que está nessa condição anterior à minha. Aí é de cada um, é pessoal, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Olhando o Miron de 2023, que produz um bom material e que está disponível para quem quiser adquirir, e o Miron de 2013, me fale primeiro o que é que o cara de 2013 fez errado na visão do de 2023. O que é que você faria diferente? O que é que eu fiz de errado? Vou contar a história, então. Vou começar pelo Adalto, né? Adalto é inteligente. Adalto representou aqui os inteligentes do concurso. Eu vou representar aquele cara que vai passar lá atrás, que é o cara que o cara que vai sofrer. O Adalto não sofreu. O Adalto assumiu a liderança e foi até o fim da liderança. Ele não perdeu o sono igual eu, não, O que aconteceu? Eu fui com planejamento quando mudou para a CESP, peguei todos os editais de concursos anteriores do CESP, delegado, AGU, outros fiscos, e vi que a nota de corte era 55%, mais ou menos, 52% a 55%. E eu fui com essa nota para a prova. Por incrível que pareça, foram 220 questões, eu deixei 70 sem fazer. 70 questões sem fazer. Eu atingi a meta. Eu consegui mais de 55% da nota. Só que eu estava errado num cálculo, numa circunstância, que foi um concurso totalmente atípico, e você lembra disso, Daniel? Veio gente de todas as esferas de concurso, porque o edital mudou completamente, trouxe um monte de gente que estava estudando para a Receita Federal, e as matérias que representavam a Receita Federal acabaram tendo peso igual de AFT. Veio um previdenciário enorme, veio auditoria enorme, veio contabilidade, e eu que estava estudando direito do trabalho e saiu de segurança do trabalho, fiquei mais ou menos no mesmo patamar. Hoje eu faria essa avaliação antes de me programar para estudar para o concurso. Tá? Agora, no mais, eu acho que mais foi esse planejamento. Estudar, eu não acho que eu estudei errado, eu estudei bastante mesmo, me foquei bastante, tá? Você acha que um concurso com 900 vagas, ele vai ter também essa atratividade, como teve o de 2013, para trazer gente de fora? E o que é que você acha que pode acontecer? Aí já vira chute, né? O que é que você acha que pode acontecer num cenário com 900 vagas que vai ter gente de diversas áreas prestando esse concurso? Eu acho que vai ter gente. Eu acho que a nota de corte não vai ser tão alta. Acho que vai ter mais gente fazendo a prova, porque 900 vagas atrai pessoa que nem sabe que concurso que é. Vê lá 900 vagas e vai vir fazer o concurso. Olha, tem 900 vagas aqui. Tá? Os que estudaram vão passar, provavelmente, e existe aquela situação em que o cara não vai ir tão bem na prova e vai acabar ficando dentro das vagas. É até um conselho que eu vou dar: não se elimine para a prova. O que eu quero dizer? Que eu não se elimine para a prova. Não tente ser o primeiro colocado, o segundo colocado, não tente ser o melhor na questão de fazer ponto, principalmente se for CESP.
não perca ponto em prova do SESP. Por quê? Você estando dentro das vagas ali, você vai ser chamado. Então, não é momento de desesperar, tá? Aquelas pessoas que estão lá embaixo, que estão estudando agora, também tem bastante chance de fazer pontuação. Por quê? Porque o que a gente vê hoje, Daniel? Você é da monitoria, você sabe. As pessoas, tem muita gente começando agora a estudar que nunca pegou a SST, que está começando agora e não está lendo a NR1 e está querendo pular do prédio, né? Nossa, que coisa complicada. Tá muito complicado a SST. Então, eu acho que hoje em dia está bem equilibrado e vai vir uma multidão de gente que vê 900 vagas e vai fazer a prova. Tá? Eu acho que a nota de corte vai ser bem menor, naturalmente, por ser 900 vagas, tá? Mas não vai ser um concurso fácil, né? Mas muita gente está iniciando no mesmo patamar hoje. O que é que você diz para uma pessoa, como eu também passei por isso, de ler pela primeira vez as NR e não entender nada, como você falou, querer pular do prédio? Isso aconteceu com você, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Norma regulamentadora, você lê e acha que não assimilou nada. O que a gente pode falar de experiência, Daniel? Leia, releia, leia novamente, releia. Tem um material de apoio, um curso ou um livro que vai te explicar, né? E muitos exercícios. Muitos exercícios. E é gradativo. Isso até para qualquer coisa da nossa vida é assim. A primeiro contato é sempre meio difícil, mais complicado, e a gente, com o tempo, a gente vai assimilando aos poucos, né, Daniel? E eu também tive esse desespero quando eu comecei a ler as NRs pela primeira vez, e no final do concurso a gente já começa até reproduzir o que está no texto da NR. A gente consegue depois falar o que está no texto da NR. Mas isso é só com repetição. Só com repetição. Ainda mais eu, que repetição para mim foi a base do meu estudo, porque eu tenho uma memória muito fraca. Muito fraca. Há quem diga que eu já tenho Alzheimer precoce. Então é repetição, tá, gente? Vai ler, leia, releia, NR. Tem um material de apoio, tá? Material de apoio, que é um livro, um curso de um professor de SST, que vai te explicar, né, Daniel? Assim, vou dar um exemplo aqui. A gente lê a norma seca, a gente vai lá na NR12 e a gente lê, por exemplo, a NR12 e a gente vai se deparar com a seguinte circunstância. Proteção móvel com intertravamento. É muito mais fácil você decorar o que é proteção móvel com intertravamento se você vê uma imagem de uma proteção móvel com intertravamento e alguém te explicar proteção móvel com intertravamento, não é isso? Então, serve para isso. Na minha época, eu estudei pelo livro do Flávio Nunes, na época, e estudei também pelo Google, porque tinha muita coisa que eu jogava no Google, né? Pegava lá, eixo cardan. O que é eixo cardan? Eu jogava no Google. O que é eixo cardan? Aí eu via o que é eixo cardan, que isso daí é uma memória fotográfica da NR. E muito exercício, tá, gente? É muito exercício. É exercício que você vai assimilar mais do que ver o que você já assimilou e o que você precisa assimilar mais. Eu tive acesso ao seu material e foi um material que, em 2023, eu conheci, mas se eu tivesse tido acesso a ele em 2013, eu acho que alguns caminhos teriam sido atalhados para mim. Como é que você acha que o seu material pode ajudar um cara que esteja hoje como você estava em 2013, um pouco perdido, e assim como eu também estava perdido? Primeiro, agora eu tô feliz. Você falou que você ia adquirir, agora tem peso o material também, né? Vamos lá. O que o nosso material oferece hoje e que ocorreu? Em 2022 e 2023, a gente teve várias alterações de NR, não foi isso? Várias. Então, você vai nas plataformas, faz uma pesquisa rápida de exercícios, de questões, você vai lá e joga lá, 2022, 2023, FCC, CESP e FGV. Tem NR que você vai encontrar 3 questões. Né? Você tem NR que você vai encontrar 3 questões, 2 questões. O que a gente fez? A gente fez um filtro enorme de questões, as recentes, e a gente pegou questões anteriores a 2020 e 2023 que ainda servem para estudo. Porque tem parte da NR que não modificou, e tem parte da NR que modificou pouco e a gente adapta a questão. Além disso, a gente faz algumas outras questões de partes que o examinador ainda nem tocou no assunto ainda, mas que pode tocar na prova. Então, a gente cerca a NR de várias questões. Por exemplo, a NR1, que é uma NR recente, né? A gente tem
cerca de 70 questões no nosso material, acho, salvo engano. 70 questões, algo assim. Então, a gente fez esse trabalho todo de reformular questões, de buscar questões antigas que ainda servem e questões atualizadas. E a gente ainda elabora questões, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o material. Pode falar um pouco mais? Porque o material não se esgota só nisso. Fica à vontade. Tem mais alguma pergunta? Continuo? Não, você pode falar o que você quiser. Eu tenho 200 outras perguntas aqui, mas esse assunto está rendendo, vamos nele. Deixa eu fazer só um merchanzinho, então, antes aqui. Nosso material, então, é composto, primeiramente, do Bizu, professor Charles, meu parceiro de fiscalização, um cara excepcional na saúde e segurança do trabalho, tá? O cara entende bastante de saúde e segurança do trabalho. Tem o Bizu, que ele vai te explicar. O LSNR, você precisa prestar atenção nisso, nisso e nisso, tá? Depois vem lá um resumo, mais ou menos teórico, esquemático da NR, dos pontos principais da NR, um resumo esquemático. Veja bem, já falei duas coisas que não se tratam ainda de questões. Nessa terceira parte vem as questões. E o que essas questões têm de diferencial também hoje que ajuda muito? É justamente aquilo que eu te falei. A gente não simplesmente responde a questão textualmente e repete lá o item. A gente, quando possível, tá? A gente explica a questão, a gente coloca a imagem, a gente mostra o esquema, tudo isso para facilitar a memorização de quem está estudando para o concurso. Tá? Então, a gente responde a questão. Na medida do possível, porque existem questões, por exemplo, que a gente fez até essa filtragem também para o nosso material, Daniel, que existem questões que você sabe que é assim, você procura lá da NR10 NR10 uma questão, e vai vir uma questão de engenheiro, que é puramente técnica, que não serve para a gente. Você vai ver uma questão de médico da NR7 pedindo metilbenzeno de alguma coisa lá, que não vai servir para a gente. Então, a gente também tira essas questões também. Tá? Então, continuando aqui, veio a parte das questões. Após as questões, a gente tem um simulado final ainda. Além das questões do material, a gente ainda tem um simulado final para o aluno ter mais questões ainda, questões elaboradas. E nosso maior diferencial ainda, tá? É o seguinte, um grupo exclusivo do Telegram que os alunos tiram a dúvida com a gente lá. E lá a gente faz quiz, a gente tira as dúvidas e é um suporte bem rápido. A gente não passa muito tempo sem responder, não. No máximo, no outro dia já está as respostas dos alunos lá, tá? Nossa, que merchan. Essa foi grande. Vamos lá. E assim, o mais importante, eu acho, também, é o suporte, né? Porque a pessoa vai ficar com dúvida. E aí vai, sem essa dúvida esclarecida, muitas vezes a pessoa fica um pouco angustiada. Isso é um recurso que não existia para a gente em 2013, né? Me fala um pouco, duas coisas. Eu queria saber, eu não perguntei ainda porque não é tão relevante, mas eu quero registrar qual é a sua formação superior. Minha formação superior é o seguinte, eu formei em Ciências Contábeis na UFMG, só que eu tinha muita vontade de fazer Direito. Então, na Faculdade de Ciências Contábeis, eu já estudava Direito já. Então, eu me formei na UFMG em Ciências Contábeis, já emendei a Faculdade de Direito na PUC Minas, tá? Então, formei em Direito e Ciências Contábeis. Tenho duas pós-graduações, uma pós-graduação em Segurança do Trabalho e uma pós-graduação em Saúde e Higiene do Trabalho. São duas pós, então, na área de SST, tá? E agora eu tenho uma pós-graduação especial, que é essa que eu gosto mais, que o pessoal fica rindo de mim, mas quem quiser depois passar o concurso, conversar sobre o assunto, eu estou disponível, que é pós-graduação em Astronomia com ênfase em Planetologia. Essa é boa. Essa pós-graduação é a melhor que eu tenho. Gosto demais desse assunto. Mas, enfim, é isso. Isso é interessante, Miron, porque as pessoas acham que necessariamente a gente precisa ter uma formação específica. O cara tem que ser engenheiro, o cara tem que ser da área de saúde, o cara tem que ser formado em direito para ser AFT. Fica aqui já desde já o convite para Charles falar. Algumas pessoas que eu já chamei não quiseram falar por não aparecer. Eu propus e posso propor a ele gravar só o áudio, fica aí aparecendo o nome dele. O cara fica o verdadeiro Lombardi, mas é importante ele trazer também a visão dele, o que é que ele acha que deu certo, deu errado na trajetória dele. A sua forma de estudar saúde e segurança no trabalho em 2013
Ela mudaria para 2023? Ela mudaria muito pouco, porque eu acho que a forma que eu estudei é a forma que eu indico para as pessoas, que é leitura seca da NR, releitura, fazer o seu próprio resumo, com material de apoio para te explicar melhor aqueles trechos mais rebuscados e questões de concurso. Então, seria o trio. Norma seca, algum material de apoio para te explicar e exercício. Eu acho que eu não mudaria, não, Daniel. Eu faria da mesma forma. Eu postei até no meu Instagram lá, quem quiser me seguir, miron.ft, uma planilha, a foto de uma planilha, na época minha, de estudos semanais, com as matérias que eu estudava, e postei também um resumo que eu fiz de NR. Eu peguei, por exemplo, a NR, não lembro lá se foi a 29, 26, porque eu joguei o material todo fora, e tinha a foto da NR 26 em uma folha. Em uma folhinha, em metade de uma folha tinha a NR inteira lá com todas as informações. Então, acho que isso foi essencial para mim. Eu não mudaria esse tipo de estudo meu. Eu mesmo fazia meus resumos, lia a norma seca, tinha um material de apoio e fazia muitas questões. Agora que você falou que fazia o resumo, as pessoas vão querer saber como é que você fazia esse resumo. Explica aí como é que você coloca um NR em uma página, porque a turma vai querer saber com certeza. Vai. Ô, gente, é impossível você resumir em uma página a NR18, não tem como. A NR que eu expliquei foi a NR pequena. Mas o resumo é com o tempo. Você não consegue fazer um resumo e ler a NR e aprender e fazer um resumo de uma vez. Eu ia acrescentando aos poucos, tá, Daniel? Eu tinha aquela canetas coloridas, é bem antigo, né? Bem raiz mesmo, caneta colorida, vermelho, preto, azul, e ia fazendo um resumo. Olha, eu acho que essa parte aqui é importante. Eu anotava aquela frase com uma palavra-chave, sublinhava, colocava uma setinha para frente, uma setinha para baixo e ia fazendo o meu resumo, adaptava. Ah, olha, essa informação aqui eu vi numa questão, essa informação aqui é relevante, vou acrescentar no meu resumo. Então eu ia lá e acrescentava no meio do meu resumo uma informação que eu achava relevante e tinha passado despercebido. Isso acontece o tempo todo. Você lê NR e você acha que aquele trecho ali às vezes não é importante, de repente você vê uma questão de prova sobre aquele tema. Eu ia lá e, opa, isso aqui é importante, vou colocar no meu resumo. Em 2013, você tinha momentos específicos nos quais você fazia questões? Ou fazia questão todo dia? Como é que era essa rotina de incluir questões na sua trajetória? Em matérias gerais, tipo assim, direito do trabalho, direito administrativo, constitucional, eu fazia após a leitura dos capítulos, assim, dos capítulos. Eu ia lá e fazia questões. Tá? Terminava, por exemplo, a NR 18, fazia algumas questões, mas eu tomava cuidado de não me aprofundar tanto nesse momento que eu ainda estava aprendendo a NR. Porque acontece isso, né, Daniel? Você vai lá e vicia na questão também. Você vai lá e depois, lá no final, você está fazendo questão e você está repetindo a questão, porque você já sabe, você já leu o enunciado, essa é aquela questão que é a letra C. Isso acontece demais, para quem está estudando muito, acontece. Então, eu fazia algumas questões para ver se eu assimilei, basicamente, mas fazia depois dos capítulos. Terminava um capítulo de direito do trabalho, ia lá e fazia as questões, por exemplo, de direito do trabalho daquele tema. E depois, no futuro, você voltava aquele tema em outras questões ou não? A gente voltava o edital, né? Começava de novo, né? O edital, né? Ia lá de novo. É isso que você está perguntando? Terminava o capítulo 1, fazia os exercícios do capítulo 1, passava o capítulo 2. Terminava o livro, voltava lá no capítulo 1. Só que é interessante, o que acontecia? Toda vez que você vai revisando, você já deixa de lado algumas coisas. Então, você vai diminuindo. Para quando chegar na prova, você só está com aquele resuminho pequeno seu, né? Você não está lendo doutrina, você não está fazendo coisas, lendo livros, né? Você está ali só no resumo e só nas questões. Pelo menos eu utilizei essa forma de tática para estudar, né? Eu queria chegar próximo da prova com um caderninho pequeno na mão, muita informação na cabeça, mas um caderninho pequeno na mão, fazendo só questões no final. Não tem um certo e errado, não. A minha trajetória foi um pouco diferente, porque eu estudava muito conteúdo na semana e fazia muita questão no fim de semana. E aí, no fim de semana, eu ia abrir o QC, punha direito do trabalho, vamos supor, 2022. Ia fazendo. Se era um assunto que eu havia estudado, eu fazia questão.
Se era um assunto que eu não havia estudado, eu não fazia questão. Não era tão organizado como o seu, que só era daquele assunto. Eu ia olhando na hora, se foi de alguma coisa que eu já estudei, eu fazia. Se foi alguma coisa que eu não estudei, eu passava. Tem aí Isso. É de cada um grau de variação aí, né? Por isso que você passou nas primeiras colocações lá, ó. Por isso que eu passei por último. Né? Mas isso é de cada um, Daniel, né? Isso é de cada um. Cada um sabe as suas aptidões, cada um sabe seus pontos fortes e fracos. Eu me adaptei a esse tipo de estudo, né? Tem gente que vai se adaptar, tem gente que não. Cada um tem que saber como que vai ser melhor para ele. Na sua semana, além da leitura das NRs, você chegava em algum momento e ia ler a legislação mesmo? Ler a CLT, ler a Constituição, ler as normas de direito administrativo, ler as leis previdenciárias. Você fazia isso? Lia sim. Lia sim. Acho que direito constitucional é básico você saber. Eu acho que é básico você saber o texto constitucional. Muitas questões, assim como as NRs também, né? Muitas questões são literais. Você não... Aí é que tá. Você falou a questão de. Vou voltar num ponto que você falou, de formação de direito, né? A pessoa que forma em direito está em vantagem e tal, e não é assim. Por quê? Faculdade não te mostra esse foco. A faculdade vai te dar uma doutrina de 200 páginas lá de um assunto e você vai aprofundar e muitas vezes você vai pegar uma questão de direito constitucional textual, vai colocar para o acadêmico de direito e ele não vai saber. Concurso é diferente. Concurso você precisa saber a literalidade, muitas vezes, de leis. Né? Vai mudar uma palavrinha, vai trocar um conceito por outro. Né? Totalmente diferente o foco. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você falou há pouco, não se elimine para a prova. E essa é uma frase que pode até ser o título da nossa conversa. A manchete do jornal, não se elimine para a prova. Me fala aí algumas coisas que você fez, que você acha que poderiam ter lhe eliminado, e algumas coisas que você tem percebido, ou que ao longo da sua carreira você percebeu que as pessoas que estudam fazem, e são questões que terminam minando um pouco essa capacidade que as pessoas têm de chegar bem preparadas. Uma das coisas que eu poderia ter sido eliminado foi no meu cálculo matemático errado de nota de corte, né? Isso aí eu já falei. Mas as formas de ser eliminado da prova são várias, Daniel. É o desânimo, vou estudar menos, tô cansado, não vou assimilar, então naquilo você vai perdendo ritmo, né? Isso é uma forma de se eliminar também. O nervosismo na prova, né? Marcar a questão também muito aflito, muito afoito, né? Confiança demais. O concurso é um jogo de xadrez. Você tem que estar bem. Ali é um dia que vai decidir seu estudo por um ano inteiro. Então, você tem que manter calma, levar o seu conhecimento e respirar fundo e fazer a prova, né? Várias formas de se eliminar. Uma delas é essa de achar que não é capaz. Comecei a estudar, já diminui o ritmo, não suporto, não aguento, e vai para a prova fazer a prova, já se eliminou. Não tem segredo, né? E eu vou contar uma história aqui, pode contar a história também? Não Pode, vontade. pode, mas não é para assustar, não. Não, beleza. Você fez a prova, você fez a segunda etapa foi na sua cidade, né? Fiz. Foi na cidade, Em Belo Horizonte, eu estava sentado na carteira e passou um rapaz por mim, no meio da prova, gotejando suor pelo dedo, assim, na mão. Ele saiu gotejando pelo chão de suor. Mas isso não é para assustar, é só para provar que todo mundo fica nervoso, todo mundo fica desesperado. A menina que estava na minha frente, eu não lembro que menina que era. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Mas aí ela superou, assim, na prova, durante a prova, respirou, tomou água, voltou e continuou fazendo a prova. Mas isso aí é uma coisa que todo mundo passa, tá, gente? Não é para desesperar, não. O professor Daniel sabe explicar melhor isso daí do que eu. Você hoje estaria estudando para essa prova com foco em CESP, com foco em FGV? Qual seria, assim, sua aposta? Ou se não fosse a sua aposta, qual seria a sua estratégia mais vencedora, na sua opinião, hoje? Ô, Daniel, essa pergunta aí é uma pergunta que é só os mentores para responder. Eu não consigo ter ideia. O pessoal tá perdido e eu também estou perdido. Eu não consigo dar um conselho de qual que seria a aposta e como seria, para qual banco eu estudaria. Não consigo te falar. Matérias básicas, né?
direito do trabalho, saúde e segurança do trabalho, direito constitucional, direito administrativo, básico. Estaria estudando, logicamente, né? Mas eu não consigo te dar essa resposta de qual banca que eu estudaria, estaria focado, e qual, por exemplo, se eu colocaria previdenciário, se eu colocaria contabilidade, eu não sei te falar. Então, gente, me tira dessa. Meu sofrimento foi lá atrás, gente. Não me coloca nessa, não. Isso aí mentoria vai poder explicar melhor isso para vocês. Mentoria. Cara, as pessoas também falam muito em fluência de dados, que seria uma matéria nova. Pois é. As pessoas falam em contabilidade, que seria uma matéria complexa. Mas essas decisões, elas são muito particulares e em 2013 você teria tomado uma decisão. Qual você acha que teria sido a decisão que você tomaria, por exemplo, em relação a uma matéria que caiu para a Receita, cujo edital e prova foi recente, e cuja possibilidade teria alguma possibilidade de cair no nosso concurso? Você colocaria essa matéria? Colocaria depois de ter feito algumas matérias? O que você faria? Tá, aí facilitou mais ou menos assim um norte. Vamos lá. Eu estudaria as matérias que já teria certeza que vai cair, que é a matéria básica, né, que já foi mencionado, e estudaria talvez com uma carga horária bem mais reduzida essas matérias, algumas delas, tá? Colocaria pouca carga horária para elas, mas mesmo assim eu ia avaliar qual que eu acharia que teria probabilidade, tá, de vir na prova. Eu não incluiria, por exemplo, iniciando um estudo de SST hoje, eu não incluiria uma matéria incerta agora. Eu esperaria pelo menos dar uns 3 meses de estudando SST e colocaria ela depois. Eu não incluiria agora. E incluiria paulatinamente. Não iria a fundo, estudando ela a fundo, não. É a minha opinião, o que eu faria hoje, na verdade. SST já vai tomar tempo demais de quem está tendo contato inicial agora. Direito do trabalho, para quem não estudou direito do trabalho. Então, primeiro focar nessas duas, consolidou um pouco, ainda tem direito constitucional, administrativo, paulatino, eu colocaria paulatina essas, assim, em uma menor quantidade também de carga horária. Eu tenho dito que as NRs e direito do trabalho devem ter juntas uma proporção muito grande dos pontos da prova, tanto na primeira quanto na segunda fase. E o que você está dizendo vai mais ou menos na mesma linha. O que não quer dizer que a gente está correto, mas é o que faria, talvez, maior sentido. Você estudou em algum momento por algum livro ou era majoritariamente por PDF? Essa é uma pergunta muito recorrente lá nas minhas caixinhas de Instagram. Lembra que eu falei no início da conversa que cada material eu estudei de cada forma? Eu vou te dar um exemplo. Livro de Direito do Trabalho, eu estudei pelo Ricardo Rezende, por exemplo, que até hoje carrego o livro dele profissionalmente para tirar algumas dúvidas. Então, Direito do Trabalho eu estudei por um livro. Outras matérias, por exemplo, na época previdenciária, eu estudei por PDF. E existiam materiais que eu estudava, videoaula, PDF e o livro. Por exemplo, SST eu focava em tudo. Tá? Mas assim, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Não é volume de material, tá? Não é volume de material. Eu estudava focado, por exemplo, num livro e, de repente, eu ia e achava um vídeo explicativo de algum tema que eu tinha uma dúvida maior. Ia lá e assistia aquela aula, tá? Mas eu tinha o material básico daquela matéria. Beleza. Você tem um usuário para acessar o YouTube, não tem? Usuário? Sim. Acho que sim, tem. Pronto. Não... Se você tem conta Gmail, você tem esse usuário, porque vai chover de pergunta aqui no nosso vídeo. A respeito, sobretudo porque eu vou soltar no fim de semana e as pessoas vão maratonar logo, vão parar o que estão fazendo para ver isso, eu tenho certeza. E aí as perguntas elas vão vir. Você falou de Ricardo Rezende e não sou eu quem assina embaixo do seu material. Ricardo, essa semana, publicou um post no blog dele, que tem muito conteúdo bacana, gratuito também. Várias pessoas que nos acessam, elas não têm condição de estudar, e eu sei disso. E é por isso que tem tanto conteúdo grátis aqui, lá no meu perfil,
e agora no blog de Ricardo Rezende, no Telegram de Ricardo Rezende, e Ricardo sugeriu o seu material, ou seja, com recomendações também de peso, endossando o que você e Charlinho têm feito. Sim, pois é. É porque a gente tampa esse vácuo de existência de questões, porque a questão, nesse concurso particularmente, teve essa deficiência. Como eu expliquei no início, lá, se você jogar questões recentes de determinada NR, você vai encontrar lá pouquíssimas questões. Além disso, vão ter questões que é específica de engenheiro, de médico, que não servem para a gente. E o Ricardo Rezende também, indicando nosso material, é uma satisfação enorme. Ricardo Rezende, indicar o nosso material, tá? Eu também indico, tá? Também indico o nosso material. Você vai depois falar o meu Instagram aí, né? Meu Instagram. Miron.ft. Miron.ft. Beleza. Qualquer dúvida, gente, a gente está lá disponível, tá? Qualquer dúvida sobre o material, qualquer dúvida que tiver, só me mandar um direct, tem e-mail, tá? Pode entrar em contato. A conversa tá longa, mas se a gente parar, o pessoal ainda acha ruim. Então, vamos progredir um pouco mais. Você falou em videoaula para SST, certo? Isso. Você, além de SST por videoaula, qual outra matéria você acha que vale a pena ver videoaula? Ou você abomina videoaula e abre exceção para SST? Como é que você vê a questão do uso de videoaula numa preparação e neste momento que a gente está aí, talvez na metade do caminho até a publicação do edital? O que é que você faria? Vamos lá. Eu vou contar um segredo para você aqui. Eu sou preguiçoso, eu não gosto de ler, por incrível que pareça. Isso daí até serve de motivação para o pessoal, que eu tive que superar isso, porque é impossível você estudar sem leitura, ainda mais num concurso desse com grande volume. Eu adorava videoaula, adorava. Eu conheci, na verdade, o material do Ricardo Rezende pelo site que tinha videoaula, tá? Então eu comecei a estudar por videoaula. Eu sempre fui de ouvir, aprender ouvindo. Eu nunca gostei muito de ler, mas eu tive que superar isso de aprender a ler e vou ter que ler, vou ter que sofrer e aprender a ler. Mas vamos lá, videoaula, basicamente você perde um pouco mais de tempo para você pegar a matéria, tá? Isso daí é fato. Eu estudei por videoaula porque é aquilo que eu te falei. Eu comecei muito antes de estudar para o concurso. Às vezes eu nem sirvo de base para dar esse conselho agora, porque eu tinha bastante tempo anterior para estudar. Então eu peguei videoaula, que era o que eu gostava, tá? Mas hoje videoaula seria assim um limitador para mim. O negócio é leitura, tá? Videoaula hoje eu acho que seria iria mais devagar o estudo. Você assistia a videoaula em velocidade 1,5, em velocidade 2 ou em velocidade normal? Olha só, eu assistia videoaula em velocidade um pouco mais acelerada. Toda vez que eu revisava, ia acelerando um pouco mais, né? E o que o pessoal está tendo dificuldade aí, que você deve estar vendo aí? Economia do trabalho, não é? Economia do trabalho. O pessoal, nossa, como é que acha material disso, essa matéria, meu Deus do céu. Então, no início, economia do trabalho, eu assistia videoaula do Weber, né? Do Weber. Sim. Muito bom esse material. Muito bom. Eu assisti o videoaula dele no 0.9. 0.9, nem no 1. E com o tempo de repetição ali, voltava e cada vez acelerava um pouco mais. E é uma matéria extremamente difícil mesmo da gente aprender, né? Então, aí depende do nível que eu estava da matéria. Né? Aí o que acontecia também, né, Daniel? Aquilo que eu falei. Chegou um determinado tempo que eu abandonei videoaula, não assistia videoaula mais. E chegou um determinado momento que eu já tinha o meu resuminho ali, meu esquema. Era leitura, exercício e meu esquema. Eu não ia perder tempo com videoaula, mas a videoaula, se eu tivesse bem avançado, era com velocidade mais rápida. Beleza. Se você passar por aqui e você não contar uma história da sua carreira, as pessoas acham ruim. Então, conta uma historinha aí que você achou bacana. Agora você me pegou de surpresa. Qualquer uma que você quiser, velho. Qualquer uma que você quiser. Que, sei lá, uma pessoa ele procurou um dia, pediu pra você fazer alguma coisa e você conseguiu resolver a vida dessa pessoa. Por exemplo, essa semana mesmo, que está em curso agora. Eu tô chefe aqui no Rio Grande do Norte, né? E a menina chegou para mim e fez: a minha data de admissão tá errada no social. Eu fui admitida no dia X e lá pôs no dia Y.
Aí eu fiz, e como é que você prova que você foi admitida no dia X? Ela mostrou uma porrada de conversa de WhatsApp. Aí eu liguei para a empresa. Eu fiz, ó, empregada X, está aqui no Ministério do Trabalho, disse que foi admitida no dia Y e o senhor teria colocado a data errada. Aí o cara fez, me manda um e-mail. Aí eu mandei um e-mail relatando tudo isso. Eu fiz, ó, se a data de admissão foi realmente no dia, sei lá, 1, não coloque dia 15, coloque dia 1. E com os 3 ou 4 dias o cara, pá, me mandou a tela do E-Social, na qual ele tinha corrigido o lançamento. Então, é uma maneira de... Não sei se isso vai mudar a vida da pessoa, quem sou eu, mas Ah, foi feito o correto. Então, você tem uma história assim que você... na nossa carreira, né, a gente tem muito disso de feedback de empregado realmente agradecendo a gente, né? Você sabe, né? E-mail, por exemplo, de pessoas, às vezes, agradecendo, a gente nem conhece, que a gente foi fazer a fiscalização lá e recolheu um FGTS para o empregado. O empregado sabe que a gente é que notificou a empresa para pagar aquele FGTS para ele. Aí já recebi e-mails já agradecendo, né? Falando, graças a Deus, vocês foram lá e fiscalizaram e agora eu estou recebendo meu FGTS, foi depositado meu FGTS. Esses são os tipos de feedback que a gente tem de empregado, né? Agora, histórias assim mais, mais hilárias, assim, vamos lá. Trabalho escravo, né? Trabalho escravo é um serviço que a gente faz e que tudo é imprevisível, né? Tudo é imprevisível. E você não sabe nem onde você vai ficar, às vezes, né? E eu viajei uma vez para trabalho escravo e a gente ficou num hotelzinho que o hotel não cabia todo mundo e a gente tinha que ficar junto nos quartos e eu fiquei junto com um companheiro que não tinha porta do banheiro. Não tinha porta do banheiro. E as 2 camas ficavam de frente para o banheiro. Então, não tinha como você utilizar o banheiro com o seu colega no quarto, porque o quarto era um quarto minúsculo, né? E essas coisas acontecem, essas coisas são da profissão, é isso aí. Então, tinha que sair, ou sai, vai embora, volta depois. Vamos nos encaminhando já para o final, agradecendo bastante a sua disponibilidade, a sua atenção. Novamente, quem quiser seguir Miron, miron.aft lá no Instagram. E do Instagram de Miron, você acessa o material dele, acessa o direct dele, acessa o e-mail dele. Tudo. Um colega que pode, assim como eu e assim como tantos outros, ajudar quem esteja precisando de um norte nessa área que Miron produz material ou em qualquer outra. Vamos lá para umas últimas apostas, Miron. Essas 900 vagas, você acha que elas vêm essencialmente aonde? Porque as pessoas têm uma tara com lotação que eu entendo muitas vezes, mas elas querem respostas definitivas que a gente não tem. Então, quais são suas 900 vagas? Quais são suas apostas? O que, é que você imagina que viria desse cenário aí? Ô, Daniel, essas 900 vagas dependem da nossa remoção, né? Depende da nossa remoção. Mas, por serem 900 vagas, e existe carência no Brasil inteiro, o grosso vai para o norte, naturalmente, sempre foi para o norte o grosso, né? Das vagas. Mas eu acho que vão haver vagas sudeste e sul, e nordeste, centro-oeste, vai ter em todas as regiões do Brasil. Eu aposto nisso, tá? Afinal, são 900 vagas, está faltando em todo lugar. Não existe essa remoção de todo mundo sair do norte e 900 vagas serem para o norte. Vão ter vagas boas no sul, no sudeste, para quem é daqui, no nordeste, e boas capitais também no norte também, né? No nosso concurso já teve, né? Vaga já para o sul, já teve já para o sul da Bahia também, né? Então, eu acredito que vão ter vagas para todos os locais. Mas vaga é vaga. Vaga é vaga. Passou, meu amigo. Vai com Deus. Você vai gostar demais da profissão. Vale a pena demais, né? Beleza. Este foi Anderson Miron. Novamente agradecer. Miron, deixe seu recado final e fica o convite tanto para você voltar e contar a sua história em vários capítulos a partir de 1998 e para você estimular Charlinho para que ele venha também, com imagem ou sem imagem, contar a história dele. Beleza. Agradeço também o espaço que você me deu aí, né? Bem nervoso,
Tô bem nervoso, ansioso, né? Já sou ansioso por natureza. Você sabe que eu tenho essa característica, né? Todo mundo fala assim, esse cara é ansioso demais. Eu sou ansioso demais. Mas eu queria deixar um recado para todo mundo aí. Confie em vocês. Estudem, foquem. Deixe tudo que não é do seu objetivo de passar de lado, porque afinal, vamos lá, vocês vão estudar esses 6 meses para o concurso que vai resolver a vida de vocês para o resto da vida, né? Vocês vão estudar e compensa. Todo mundo passa por esse sofrimento que vocês estão tendo, de cansaço, de desânimo, de não vou conseguir, né? Vai ter dia que você vai chegar e falar assim, não acertei uma questão, mas você está com a cabeça quente. Acontece isso com todo mundo, a história de concurseiro é sempre a mesma. Essas histórias se repetem. Tudo isso que aconteceu comigo também. Eu acho que, uma última coisa, eu confio muito em Deus, tá? Eu confio muito em Deus, eu acho até que foi Ele que me colocou para passar nesse concurso, porque eu não sei se você sabe, né, Daniel? Eu fiquei fora o tempo todo. Eu não estava na lista de aprovados da primeira etapa, não estava na lista de aprovados da segunda etapa, e Deus me colocou lá dentro. Queria agradecer a Deus e agradecer meus familiares também, que foi o alicerce para mim, tá? E eu posso contar essa história depois. Quando eu digo familiares, assim, eu já não tinha nem mãe, nem pai mais. É só assim, só um toque, assim, que às vezes a pessoa fica na dificuldade de falar, nossa senhora, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, eu estou passando dificuldade, não estou estudando. Supere isso. Todo mundo tem suas dificuldades, tá? Eu já agradeço de antemão o convite para poder contar essa história desde 1998, quais concursos que eu passei, como que foi a trajetória, as derrotas, tá? Eu te agradeço, Daniel. Muito obrigado. Beleza. Esses detalhes aí finais que você falou, eu também não conhecia e agora fico curioso para saber. Se você quer saber o que Miron vai contar nas próximas vezes que ele vier aqui, comente aqui embaixo e fica para você que está estudando o meu grande abraço e o meu desejo de sucesso. Valeu! Valeu!